Na verdade, quando eu estava no ensino médio, eu demorei para descobrir o que eu queria fazer. E quando eu descobri, eu falei, eu quero ser cientista. Tá? Na verdade, eu meio que tive uma trajetória onde que eu sempre tive essa vontade de ser cientista, mas eu tive que redescobrir que eu tinha essa vontade. Porque havia na minha família uma questão muito grande de que você tem que ser engenheiro, tem que ser advogado, tem que ser médico, porque você precisa ter dinheiro. E nisso eu passei por engenharias, por medicina e tal, até eu falar, não, peraí, eu quero ser cientista mesmo, eu quero. Só que eu não sabia do quê, o que eu queria pesquisar. Então eu passei por química, via física, até que eu falei, não, eu acho que a área que muito me interessa, que tem uns professores que trazem sempre coisas que me interessam, novas coisas, é a área da biologia. Né? Aí eu falei, mas será que eu vou fazer biologia? Porque eu também gosto de física, também gosto de matemática. E na Universidade de São Paulo, na USP, eles têm um curso chamado Ciências Moleculares, que é um curso onde você entra na graduação e depois 6 meses, qualquer graduação, né? Você entrou numa graduação, 6 meses depois você tem a possibilidade de entrar, de ser transferido para esse curso, que é um curso que tem muitas ciências básicas. Então, você tem física, matemática, química, biologia, computação, e tudo isso para formar cientistas da área de moleculares, né, mas não restrita à biologia, bioquímica, tem a parte de física também. E aí eu falei, não, então vou entrar na biologia para fazer ciências moleculares. Aí acontece que eu entrei na biologia, gostei muito do curso e acabei ficando. Só que o que a gente vai estudar, né? Tem tanta coisa interessante em todo lugar, ainda mais quando a gente já é apaixonado por ciência. Só que no começo da minha graduação, mais ou menos no fim do primeiro semestre, o meu padrasto ele me deu um artigo, uma reportagem, na verdade, da Scientific American, que era uma revista de popularização de ciência, sobre como e por que bactérias se comunicam. Que é uma coisa super legal. Eu fiquei impressionado, eu nunca tinha parado para pensar que isso pudesse acontecer. E eu fiquei super curioso. E aconteceu que, em paralelo, eu comecei a ter as aulas falando sobre sinalização celular, que é exatamente isso, como que células se comunicam entre si. E aí eu falei, não, é isso que eu quero estudar para a vida. Então aí eu comecei a procurar estágios que trabalhassem com isso, né? Eu acabei trabalhando com a sinalização do parasita, com os sinais do hospedeiro, e depois fui trabalhar com relógio, que é um tipo de sinal. Né? O relógio biológico da planta e dos outros organismos, ele é uma maquinaria molecular que gera sinal de tempo. Né? Então, eu continuo estudando sinalização, porque eu acho que isso daí é extremamente fantástico, você pensar que uma célula consegue se comunicar com a outra, e ao mesmo tempo lógico, né? Porque como você vai conseguir ter um organismo complexo como a gente se não houvesse comunicação entre as células? Sim. Mas também saber que isso acontece em níveis muito mais simples, como bactérias. Né? Bactérias, algumas elas usam um sinal como se fosse uma votação, um sistema de votação. A gente chama isso de quorum sensing. Então, por exemplo, uma bactéria, ela fala, eu acho que aqui está ficando meio com pouco nutriente. Ela começa a liberar um sinal de pouco nutriente. Aí a outra também percebe, começa a liberar o sinal. Quando esse sinal no meio passa de um nível, todas elas percebem que realmente o ambiente está ficando inóspito. E aí, isso é um sinal para elas fazerem um cisto. Muitas bactérias, elas simplesmente fazem as formas de resistência, mas algumas elas se agregam para fazer formas de resistência mais avançadas. E esses seriam os cistos? Esses seriam outros tipos de corpos de resistência, né? Então, veja só que bonito, né? As plantas elas têm uma maneira de fazer uma votação para decidir uma coisa complexa, como será que o ambiente está propício ou não para a gente viver. E isso é extremamente fascinante, né? A bactéria, queira ou não, ela não tem um cérebro para decidir isso. Ela não tem, ela é tudo bioquímica, é tudo proteína, é tudo moléculas que estão interagindo de forma a gerar esse tipo de informação.